Fala, Jarbas. Olha, eu vou responder. São três questionamentos que você pediu minha opinião. Primeiramente, quanto às tarifas, às sanções magníficas, ninguém conseguiu reverter isso. Nem o Itamaraty, ninguém conseguiu reverter. Mas teve um cara, aliás, dois caras, os irmãos Batistas, né? Os irmãos Batistas, dono dos frigoríficos, e 4 frigoríficos, ou 5 mais ou menos, lá nos Estados Unidos, que eles conseguiram fazer lá graças ao empenho do BNDES, do governo Lula. Então, bilionário para bilionário tem um papo mais sério, né? O Joel chegou lá e falou: ó, isso que o seu assessor cubano está passando para o senhor, presidente, não corresponde à verdade. Trata-se de um bandido perigoso, tá entendendo? Um genocida considerado um criminoso de crimes contra a humanidade pela pandemia e outros crimes mais. Aí mostrou para ele tudo que ele fez durante a vida dele, desde que ele entrou no exército, que ele foi enxotado do exército, proibido de entrar nos quartéis, proibido de colocar os filhos no colégio militar, e ainda ficou preso, tá entendendo? Então, um cara que, de pouca cultura, né? Se perguntar para eles quem foi Dostoiévski, ele nem sabe quem foi. Aliás, não sabe quem foi nem Machado de Assis, e José de Alencar, José Lins do Rego, né, Olavo Bilac. Ele não deve se conhecer ninguém. Ele só sabe conhecer Carlos Alberto Brilhante Ustra, isso ele sabe. Então o Trump, mas eu não sabia. Ah, não, pode achar que eu vou resolver isso. Aí começou o namoro. E agora, a pedido do Lula, mais ou menos tem uns 10 dias que ele ligou para ele, pediu para ele retirar as sanções. Tá entendendo? Tá certo? Foi isso que aconteceu. Não tem a menor dúvida, e eu estou lhe falando de fonte limpa. Fonte limpa. Aqui não tem escamoteação, não tem fake news, não tem nada. Agora, esses caras da organização criminosa bolsonarista, tá entendendo? E seus asseclas, que ficaram 4 anos roubando o Brasil, destruindo o Brasil, tentaram acabar com a democracia, o Estado Democrático de Direito no Brasil, eles inventam história para enganar os otários seguidores. Né? Otários seguidores, não tem jeito. Tá entendendo? Então, não adianta que toda lei ela tem que ser impessoal. Lei pessoal para beneficiar bandido é incondicional. Vai cair. Anistia para beneficiar bandido vai cair. Anistia de 79 foi para os dois lados, né? Aqueles que praticaram torturas e aqueles que atentaram contra o regime civil-militar. Porque quem deu o golpe não foram os militares. Quem deu o golpe foi o Congresso. Auro de Morandade declarou que estava vago o cargo de presidente da República. Né? O presidente Jango foi para o Rio Grande do Sul para tentar ali fazer uma manobra para sufocar o levante lá de Juiz de Fora. Quando ele foi alertado das tropas dos Estados Unidos, né, que estavam em território brasileiro, caso ele não aceitasse a deposição dele, eles ia ter uma guerra civil, o Jango foi embora, que ele não queria sangue. O Jango não tinha ambição pelo poder. Eis a diferença entre Jango e Lula. Lula foi para lá no dia 8 de janeiro e enfrentou. Reuniu os chefes dos 3 poderes, né, e foram combater. Mas foi bem diferente daquela época. Aqui os comandantes das forças não aderiram ao golpe. Só o governador e a sua polícia militar de Brasília que fizeram escolta para os golpistas quebrar a Praça dos 3 Poderes, os palácios do Congresso, do Executivo e do Judiciário.
Tá entendendo? Foi diferente. Não sei por que que esse Ibanez não foi condenado. Porque a polícia cumpre ordem do governador. Não é verdade? Eles escoltaram. Ninguém entende isso, mas isso é assim mesmo. Tá entendendo? Então, o Trump sabe que se trata de um bandido perigoso, assim como o Putin sabe, assim como o francês Macron, o espanhol, o alemão, o rei Charles, e agora os Estados Unidos também, como o Canadá sabe, e tudo por aí, o México, todo mundo sabe disso. Tá entendendo? Vamos ver o que eles fizeram agora? Foram botar em votação se ela teria que ser cassada. Não existe isso, está na lei. Foi condenada, transitou em julgado, a cassação é automática. É só uma formalização, mais nada. Ele dizer que não vai se cassar, não pode, ele pode ser preso. E anistia para bandido não existe. Já falei, a anistia de 79 foi uma anistia dupla, para ambos os lados. Aqui não houve isso. Aqui houve um cara que tentou dar o golpe. O golpe foi dado pelo Congresso, né? Ou pelo Congresso. E o Jango desistiu para evitar uma guerra no país. Ele não precisava disso aqui. Ele podia voltar mais tarde. Ele foi aconselhado pelos comandantes militares. Presidente, o senhor é muito novo ainda. Só pode voltar. E o Castelo prometeu entregar o Brasil em 65, com as eleições de 65, entregar em 66 ao vencedor, que seria Juscelino Kubitschek, o maior presidente que esse Brasil já teve. Depois de Getúlio Vargas, ele é o maior. Mas Getúlio teve aquela mancha da ditadura, então ele é o maior, porque ele governou dentro da democracia. Tá entendendo, ô Jarbas? Então, não adianta você anistiar bandido, né? Chefe de organizações, não pode, senão senão isso aqui vira bagunça, tá bom? É isso que aconteceu. Então, tudo vai cair, não tem nada, a nossa justiça funciona. O que você tem é uma organização criminosa que Ulisses Guimarães jamais pensou que isso aconteceria no parlamento. Mas ele deixou uma dica, temos que tomar cuidado com os que vêm depois. E é isso aí que aconteceu. Tá bom? Valeu, Jarbas, um abraço.